Bem, galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo das nossas aulas de matemática. Agora é a vez do módulo 18, na frente 2. São exercícios relativos a relações métricas no triângulo retângulo. Fechando essa parte aí, né, de introdução à nossa frente 2, que vai tratar de geometria, esse restante do nosso bimestre. Então, a gente vai direto para os exercícios, porque vão tratar de situações que foram analisadas também no vídeo anterior, do módulo 17. Portanto, lá na página 53, vocês vão encontrar já os exercícios referentes ao módulo 18. Vamos lá? Então é o seguinte, lembrar do teorema de Pitágoras, das relações métricas, né, da nomeação dos elementos de um triângulo, né, hipotenusa, cateto 1, cateto 2, projeção do cateto 1, projeção do cateto 2 sobre a hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa. Isso é bem importante da gente lembrar aí o tempo inteiro, beleza? Vamos fazer o seguinte, leitura do exercício número 1, está dizendo assim, o valor do raio da circunferência na figura tem essa circunferência, essa reta aqui que é tangente à circunferência, os dois raios que encontram essa reta pontilhada, que é paralela à tangente, que fica a 5 centímetros, ou não tem unidade, né? Fica a 5 unidades de comprimento aqui. Essas medidas valendo 10. E lembrando que na direção do raio, toda vez a tangente forma 90 graus. E aí, como essa daqui também vai ser paralela, está escrito R paralela a T, aqui também tem 90 graus. Outra coisa, se do centro até a borda a gente pode marcar o raio, do centro até essa borda aqui a gente também pode marcar o raio. Porém, essa medida aqui, ó, que é o que vai ajudar a gente a formar um triângulo retângulo nesse traçado que eu estou fazendo, olha só. Aqui vai valer R menos 5. Perceberam? Tudo é R, esse pedacinho aqui está indicado vale 5. Ó. E aí, para esse pedaço aqui do nosso triângulo, que está nessa região, triângulo retângulo, hipotenusa R, um cateto vale 10 e o outro vale R menos 5, posso usar o teorema de Pitágoras. Atenção para esse parêntese quando desenvolvido, porque isso aqui vai dar um produto notável, né? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O R ao quadrado eu posso eliminar, isolando fica 10R igual a 125, e aí eu passo dividindo da letra C, 12,5, é a resposta do número 1. Número 2, galera, diz o seguinte, acompanha aí, ó. Na figura, o triângulo ABC é equilátero e cada um dos seus lados mede 8 centímetros. Essa é a figura. O triângulo ABC é equilátero, cada um dos seus lados mede 8. Se AD é uma altura do triângulo, aqui ó, AD é uma altura, então coisa que não tem no desenho aí da apostila, é esse ângulo de 90 graus, porque a altura forma 90 graus com a base. E outra, como é um triângulo equilátero, essa altura também é mediana, então divide o lado BC em duas metades, de 4 cada uma, certo? E M é o ponto médio de AD, esse ponto médio divide a altura na metade, né? AM e MD são duas metades da nossa altura. Então, qual que é a medida do CM que eu chamei de X aqui? O ideal é que você identifique o AD como uma altura e a altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Se você não lembrar disso, você tem que fazer um teorema de Pitágoras aqui para descobrir quanto que vale a altura. Hipotenusa 8, cateto 4, o outro cateto é a altura. Mas sabendo que a altura é lado raiz de 3 sobre 2, você vai direto. Como o lado é 8, 8 raiz de 3 sobre 2 dá 4 raiz de 3, é a altura toda. Bom, só que eu vou precisar, na verdade, desse pedaço aqui, ó, para formar o triângulo retângulo que finaliza o meu exercício, do pedaço de D até M. Esse pedaço, pessoal, de D até M, como ele é metade da altura e a altura inteira é 4 raiz de 3, de D até M, então é 2 raiz de 3. Cateto 2 raiz de 3, cateto 4, hipotenusa X. Vou usar o teorema de Pitágoras no triângulo CDM. O quadrado da hipotenusa, o quadrado de um cateto, quadrado do outro. Esse aqui elevado ao quadrado dá 12, esse aqui dá 16, somando dá 28, e a raiz de 28 fatorada dá 2 raiz de 7, que é a resposta da letra D. Número 3, galera, acompanha o enunciado aí comigo. Para trocar uma lâmpada, Roberto encostou uma escada na parede de sua casa
de forma que o topo da escada ficou a uma altura de 4 metros. Aí vocês já podem ir olhando, pessoal, é a figura 1 aqui, ó. Aqui tem a parede, a escada, o topo da escada ficou a uma altura de 4 metros. Enquanto o Roberto subiu os degraus, a base da escada escorregou por 1 metro, tocando o muro paralelo à parede. Aí, assim, esquece desse x-1 aqui por enquanto, mas o detalhe é o seguinte, que quando o Roberto começou a subir pela escada, essa base dele aqui, ó, escorregou e tocou o muro aqui, ó. Tocou o muro de cá. Nesse caso, pessoal, ela escorregou 1 metro. Como nesse outro desenho aqui eu vou chamar tudo de x aqui embaixo, ó, se eu pego esse pedacinho aqui que vale 1 metro, esse restante aqui vale x-1. Refeitos do susto, Roberto reparou que após deslizar a escada passou a fazer um ângulo de 45 com o piso. Ângulo de 45 num triângulo retângulo, pessoal, e eu sei que é retângulo porque a parede tem que estar na perpendicular. Ângulo de 45 no triângulo retângulo forma um triângulo, além de retângulo, também isósceles, porque aqui vai ser 45 graus e aqui também. Então, se eu chamei essa base aqui de x, que é a distância entre os dois muros, então essa altura aqui agora também vai ser x. Antes eram 4 metros, né, a altura do topo da escada. Quando escorregou, essa base da escada bateu no muro de cá, escorregando 1 metro, e essa daqui, obviamente, também vai descer, né? E aí ficou um triângulo retângulo x por x, só que o tamanho da escada não muda, né? Continua sendo y. Aliás, ele está perguntando o seguinte, a distância entre a parede da casa e o muro equivale a... Ele quer saber o valor desse x aqui na figura 2. Essa é a situação antes de escorregar, essa é a situação depois. Nas duas eu posso usar o teorema de Pitágoras. Ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos dos dois modos. E como y é um só, que é o tamanho da escada, eu vou poder igualar essa expressão a essa. Essa expressão é 16, aqui é um produto notável, x² menos 2x mais 1, e essa outra vale 2x². Se eu isolar tudo, fica x² mais 2x menos 17, que é uma equação do segundo grau. Calculando b² menos 4ac para o delta, eu acho 72. Fazendo menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a para o Bhaskara, eu vou chegar à conclusão de que o x pode ser menos 2 mais ou menos 6 raiz de 2 sobre 2. Como é uma medida, o menos eu vou ignorar, né? Não pode existir medida negativa. Eu vou usar menos 2 mais 6 raiz de 2 sobre 2. A resposta não tem assim para marcar porque ela está simplificada. Você pode simplificar tudo aqui por 2. Simplificando por 2, o denominador aqui ele desaparece. Fica menos 1 mais 3 raiz de 2, que é o que está lá na letra B. 3 raiz de 2 menos 1. Resposta do exercício número 3. Número 4, pessoal. No esquema abaixo, a reta AB representa a trajetória de um navio e no ponto I localiza-se uma ilha. Reta AB e aqui tem uma ilha. Quando o navio se encontra em A, AI vale 60 km. Aqui eu já coloquei 60. E quando o navio está em B, BI é igual a 48. De B até I vale 48. Se BI é a menor das distâncias, aí é importante, se é a menor das distâncias, aqui vale 90 graus, certeza. Quando o navio estiver em C, a distância dele até a ilha em quilômetros, eu quero aqui ó, o segmento CI. Aos poucos, galera, a gente vai ter que fazer aqui o teorema de Pitágoras para descobrir o AB. Nesse triângulo ABI, a hipotenusa vale 60, um cateto vale 48 e o outro cateto é o AB. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou descobrir que o AB é 36, mas aqui é aquele triângulo 3, 4, 5, né? Só que o 5 da hipotenusa foi multiplicado por 12, o 4 do cateto foi multiplicado por 12 e o outro cateto que era 3 multiplicando por 12 dá 36. Então, AB vale 36. Fazendo aquela relação que diz que um cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa, partindo do cateto aqui que vale 60, um cateto ao quadrado é o valor da sua projeção, AB é a projeção do cateto AI, vezes a hipotenusa que é o total aqui AC. 60 ao quadrado dá 3.600, dividindo, passando ali por 36, dá 100.
Então, de A até de A até C dá 100. Vamos recordar, ó, de A até B é 36. De A até C é 100. Então, de B até C é 64. Que eu vou poder, inclusive, como CI é outro cateto, e o 64 acaba sendo a projeção desse outro cateto, eu posso usar a mesma relação. Ó. O quadrado do cateto é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. O quadrado do cateto, x ao quadrado. Sua projeção é o BC, que vale 64. Na hipotenusa, que vale 100. Se eu fizer a raiz quadrada aqui dá 8, a raiz quadrada aqui dá 100, dá 10, né? 8 vezes 10 dá 80. A resposta, letra C. Finalizando aí, pessoal, no número 5. No jogo de bocha, disputado num terreno plano, o objetivo é conseguir lançar uma bola de raio 8 o mais próximo possível de outra bola menor de raio 4. No lançamento, o jogador conseguiu fazer com que as duas bolas ficassem encostadas, conforme ilustra a figura abaixo. A figura de vocês aí mostra uma bola maior tangenciando uma bola menor. Né? A bola maior encosta no chão no ponto A e a bola menor encosta no chão no ponto B. Aqui o meu desenho da resolução está um pouco diferente, porque vocês vão ter que completar o de vocês aí. E aí ele quer saber a distância entre os pontos A e B em que as bolas tocam o chão é... Distância de A até B eu chamei de x, que eu posso jogar aqui projetando para cá, ó, né? Também vale x. O O é o centro da bola maior, P é o centro da bola menor. Eu posso unir os raios, né? Aí fica uma hipotenusa aqui valendo 12. Aqui o raio vale 4. Desculpa, aqui o raio total vale 8. Até aqui, pessoal, ó, o raio da menor vale 4. Se eu descontar esse 4 aqui do 8 no total, fica esse segmento aqui, ó, de O até Q igual a 4. Então, esse triângulo aqui, ó, O, P, Q, é o meu triângulo retângulo, de hipotenusa 12, um cateto 4 e o outro cateto x. Depois de todo esse esforço, aí eu faço o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, o outro cateto ao quadrado, 144 menos 16, que eu passo para o outro lado, dá 128, e a raiz de 128, fatorando aí dá 8 raiz de 2, que é a resposta da letra C. Assim a gente finaliza mais um módulo. Até mais, valeu!